Obrigado, Jesus, por podermos mais uma vez buscar entendimento ao acercarmos-nos das leis espirituais que revelam a nossa inteligência, o funcionamento desse mecanismo, a ação vibratória que é capaz de recuperar tecidos materiais, órgãos físicos, e que não depende somente do mundo invisível, depende igualmente da nossa disposição íntima, da forma pela qual nos relacionamos com as forças invisíveis. E quando entendemos a importância desta sintonia, fica mais fácil enfrentarmos as dificuldades e superá-las sem traumas. Compreender os obstáculos e não nos enraivecer por causa deles. Administrar um problema que é culpa nossa, sem dúvida nenhuma. Não importa em que área, nós estamos herdando as nossas atitudes de ontem. E este ontem pode ser nesta vida presente, como também na vida passada. E ao herdarmos os espinhos que plantamos, seja no relacionamento afetivo, no problema material, na enfermidade orgânica, estamos diante do efeito de nossas atitudes. Daí ser importante que nos acalmemos, que nos perguntemos o que devemos aprender, como devemos disciplinar nossa vontade para a medicação adequada, se o médico prescreve, para o tratamento correto, se é feita uma recomendação nesse sentido, para a mudança dos nossos sentimentos mais profundos, como forma de nos coordenarmos com a bondade divina, visando o nosso próprio benefício. Ah, querido mestre, que riquezas espirituais nós podemos recolher na medida em que nossa mente disciplinada, nosso sentimento alerta, seja capaz de não se tornar ele um obstáculo, uma parede, mas ao contrário, de fundamentar, de alicerçar a nossa vontade, dando-lhe a base necessária para querer com o raciocínio, querer com a razão, desejar com o entendimento do que é melhor. Que cada um que aqui está e cada um que nos escuta possa abrir-se para sentir o amparo divino, primeiro no espírito e depois no corpo. E que nós juntos, cantando mais uma vez a canção que cantaremos, saibamos a diferença de pedir e de servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, como sabem, nos encontros de terça-feira, no período da tarde, nosso desejo é ajudar as pessoas no entendimento destes mecanismos que acabamos de citar durante a prece. Algumas coisas que nos acontecem nos fazem buscar o amparo divino. Normalmente não são felicidade, não são sucesso pessoal ou profissional, não são alegrias na família. Estas ocorrências são demasiadamente luminosas para nos fazer, em alguns casos, recordar da presença soberana de um Criador que nos permite desfrutar esses momentos. Mas, invariavelmente, basta que alguma coisa dê errado
basta que algum problema apareça, basta que uma dor nos fustigue, basta que se detecte algum obstáculo, aí então a divindade entra em nossos planos. E geralmente, de uma forma meio inconsciente daquele seu valor efetivo, entra como se fosse nossa serva, como se Deus devesse obedecer aos nossos caprichos, que estivesse à mercê da nossa necessidade e ele tivesse que curvar-se. E quando não acontece de nós melhorarmos na velocidade que queremos e na dimensão pessoal em que nos incomodamos, nós achamos que Deus não nos está ouvindo, que está distraído e procuramos outros caminhos, a fim de ver se encontramos uma força mais efetiva que nos abasteça mais rápido. Naturalmente que este modo de pensar é um direito das pessoas, mas também produz efeitos. Os efeitos negativos de ela continuar com os problemas, de ela não saber corrigir-se, de não saber impedir as coisas que a estão infelicitando, a fim de que elas não voltem a acontecer. Quando, entretanto, nos reunimos aqui, nestas tardes, uma vez que vocês vieram, ou vocês nos assistem nesse momento, boa parte deles, boa parte dos candidatos, buscando algo em termos de melhoria, com sinceridade, com o coração aberto, é importante que nós meditemos a respeito do que significa isto. Como dissemos na prece, não há ninguém aqui que seja injustiçado. Não há. Nenhum de nós e nenhum daqueles que nos assistem estão passando por coisas que não precisavam passar, a não ser que eles tenham engendrado isto pela sua própria vontade. A pessoa está com um problema de fígado e ela vai à religião que ela acredita pedir que Deus a cure, mas ela se esquece que eventualmente ela não precisava ter tido aquele problema de fígado, mas teve o problema porque desgastou-se em drinks de todos os tipos, utilizou todos os tipos de produtos que acabaram danificando o órgão vital. Mas Deus não tem culpa nenhuma nisto. Quando nós entramos nos bares ou aceitamos as doses, nós não perguntamos a Deus se podíamos, se Ele concordava. Fizemos o que quisemos. E Deus nos dá esse direito. Ele nos dotou de recursos biológicos que nos alertassem de que aquilo não é bom. Não existe um único fumante que no primeiro cigarro que pôs na boca não saiu cuspindo fogo, tossindo feito um condenado. Não há. Porque a resposta orgânica a essa agressão denuncia ao proprietário que aquilo não é bom. Denuncia a quem está administrando aquela garganta que o que ele está fazendo é nocivo. E então, se as pessoas que se dizem inteligentes compreendessem a linguagem que o próprio corpo, criado por Deus, lhes está assinalando, certamente aquele seria o primeiro e o último. Mas então não haveria por aí tantas indústrias de cigarro bilionárias, que só podem existir porque as pessoas ditas inteligentes, quando sentiram aquilo na garganta, disseram: não, mas eu quero de novo, eu vou queimar todas as minhas membranas internas, toda a minha garganta, toda a traqueia, até que eu não sinta mais isso, porque eu quero esse veneno. Deus pode impedir isso? Não pode. As leis que Ele nos permite viver, sob cuja égide a humanidade toda pode desfrutar da bondade celeste, é da liberdade. Quer fazer isso? Faça.
Quer continuar contra os avisos a afundar-se? Continue. Mas não se esqueça, não vai fugir dos efeitos. Não vai. Vai acontecer. Vai piorar, vai adoecer, vai prejudicar o funcionamento do corpo. Uma coisa que você não fez nada, absolutamente nada, para que ele fosse íntegro. Mas nós não cansamos de fazer contra ele, para que ele se desgaste. Observem. Quando sai a criança do útero da mãe, ela está pronta. Tudo funciona. Salvo nos casos em que há alguma doença congênita que se explica exatamente por ela já ter feito a burrada em vida anterior. Não é por acaso. Mas supondo que ela não tenha que expiar nada de outra existência, o corpo sai íntegro, prontinho. E aquela criatura vai passar 80 anos, 90 anos da sua vida, sem noção, geralmente, do que ela deveria fazer para manter a integralidade daquele patrimônio que não é dela, ela só administra. Ela vai fazer ao longo da sua vida um monte de coisas que vão prejudicar o corpo. E inclusive vão fazer com que ele morra mais cedo. Como é o caso da maioria das pessoas que desencarna antes do tempo. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem é que quer morrer hoje? Porque tem um espírito aqui com uma pena dourada que está escrevendo num livro bem grande os candidatos. É só levantar a mão que ele já vai anotar o seu nome. Ninguém levanta. Ainda bate na madeira. Então a gente pergunta, se ninguém quer perder a vida assim, por que a maioria está se matando? Por quê? Por que nós estamos nos matando com abusos de todos os tipos, com condutas inadequadas no físico e no emocional? Por quê? Por que não damos valor às coisas que ainda podemos desfrutar e ao invés de dizer que queremos viver e estar nos destruindo, utilizar a inteligência para harmonizar-nos e fazer durar o máximo possível o corpo que recebemos íntegro. Ao invés de ir envenenando com aquilo que é gostoso, com aquilo que a gente acha que é prazeroso. Podem observar, os venenos que vendem para nós, eles não dão, não, eles vendem. Olha como são cruéis estas criaturas. Eles não entregam de mão beijada assim. Eles ainda vendem. Todos eles são doces. São atraentes. São gostosos. Todos eles. Vão matar você. Mas você precisa querer isto. E o que é mais cínico, se não cruel, é que ainda você tem que trabalhar com a saúde que tem, para com o dinheiro honesto comprar o veneno que vai matar o seu corpo. E achar que isso é prazeroso fazer. É por esse motivo que nos encontros de segunda à tarde, e eu digo isso inclusive para todas as pessoas que têm responsabilidade de falar aqui, numa segunda-feira à tarde, que nós não estamos aqui falando só do Evangelho. Vou falar sobre como que os animais renascem. Para onde vão o espírito do papagaio, do jabuti quando morrem? Não, estamos falando aqui de coisas ligadas à nossa conduta mental, emocional e física, visando uma harmonização do nosso eu com o organismo que temos que administrar. Não estamos aqui enchendo linguiça para dar o horário e as pessoas irem para o tratamento na sala de paz. Não, o tratamento já está acontecendo aqui. Porque aquilo que vai ser feito na sala de passe e aí na sua casa depois, é apenas um remendo naquilo que você já estragou. O que trouxe cada um aqui hoje foi uma conduta leviana, irresponsável ou ingênua que as pessoas já tiveram. E a função aqui
na sala de passe, que é diminuir a dor, é tentar reorganizar o desajuste, não será atingida se você mentalmente não estiver preparado para ser diferente. Porque senão não adianta os espíritos curarem, você sair daqui e volta para o mesmo tipo de comportamento que vai fazer adoecer. Os espíritos não tratam. Entendam isso. Pessoas levianas, pessoas indiferentes, pessoas que vieram aqui para, vou ver o que é que dá, perderam tempo de vir aqui. Porque em realidade o que é eficiente é o desejo da pessoa em transformar seu comportamento, em mudar seus hábitos, em alterar suas rotinas, não só físicas. Se você vem aqui porque está com problema de azia, e a sua azia você atribui ao seu marido que te dá muito trabalho porque você é muito ciumenta, você é a sua azia. Entenda isso. É você a azia. Equilibre-se. Corrija-se. Se o marido não merece confiança, mande ele com a outra embora. É muito simples. Mas adote uma postura que seja clara, que seja decente e que diga a você mesmo: eu estou fazendo o necessário para que eu não tenha mais este problema. Agora, vir aqui falar com Deus para Deus mudar o marido e você continuar sendo maluca, ou vice-versa, porque o ciúme às vezes é do homem, é tentar tampar o sol com a peneira ou espantar mosquito ao invés de tratar da ferida. E não são difíceis de entender estas coisas que são óbvias. Não são. É que a gente sempre está querendo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao invés de abdicar daquilo que é prejudicial. Você quer ter saúde continuando a fazer as mesmas coisas que fazia. E isto quem nos induz a querer são todas as estruturas de vida material que nós levamos para dentro de casa e que estamos desatentos a elas. É muito fácil perceber onde elas estão. Assistam televisão e vocês vão ver. Conversem com as pessoas que estão vinculadas às coisas do mundo e vocês encontrarão. Você vai ganhar muito dinheiro se comprar e aproveitar essa promoção. Espera aí. Como é que você ganha dinheiro comprando na promoção? Ninguém fala, perca menos comprando na promoção. Vejam só. Ninguém diz isso para você. Perca menos comprando o que você não precisa na promoção que está com 40% de desconto. Eles digam assim, ganhe dinheiro agora aproveitando os descontos. Desde quando? Quando você comprou em promoção você ficou mais rico? Desde quando? Eles querem que você enriqueça gastando. Geralmente não querem que você pense se precisa. Querem dizer assim para você, seu vizinho já comprou, sua melhor amiga já tem. Como que você não vai ter? Já notaram que eles querem que você emagreça comendo? Emagreça comendo. E emagreça comendo é uma das coisas mais cruéis que existe. Porque certamente todas as pessoas que têm problemas biológicos no estado de aumento de peso sabem que não é fácil. Mas o sistema não quer que você perca peso, porque perder peso é você parar de gastar, de comprar coisas que você não precisa. Então, você tem que perder peso comendo. E aí eles inventam alimentos que quando você come emagrece. Não param de fazer publicidade de coisas doces, de coisas venenosas para o seu organismo. Eles não dizem assim, minha gente, não se preocupem, porque o dia que você morrer, todos vão emagrecer. Todos os corpos vão ficar magros. O que as pessoas poderiam se assustar.
E quem sabe parassem de comer produtos industrializados, comer bens de consumo que são mal feitos, que são prejudiciais, que são venenosos, e que você encontra muito bem vestidinhos nas prateleiras do supermercado. Cada refrigerante que você compra é uma bomba que você leva para casa. E o ingênuo pensa que está fazendo a vontade do filhinho, dando para ele alguma coisa que ele gosta. Então imagine que você foi ao supermercado e comprou veneno de rato engarrafado e docinho, e levou para casa e deu para seus filhos. Como eu amo vocês, meninos, venham tomar um veneninho aqui. Porque é isso que acontece. Quando você toma um copo de refrigerante, um único copo, o pH do refrigerante é 2,5, 2,5. pH é o índice de hidrogênio que nossos líquidos possuem. A água em geral tem um nível neutro, que é o pH 7 e pouquinho. O sangue que você tem na sua veia, o sangue que circula o seu corpo todinho, bem como a linfa, ele está num pH de 7,64, 7,40 alguma coisa. Entre esses dois patamares. Você toma um copo de refrigerante que está a 2,5 de pH. Para um corpo que tem um pH, em média, para ter saúde, de 7,4. Para neutralizar o copo de refrigerante, que está em 2,5, você precisa tomar 32 copos de água de pH 7. (32 copos, do mesmo tamanho. Sem falar no que eles colocam no refrigerante, porque você toma refrigerante porque está com sede. E você toma e logo depois tem sede de novo. Por quê? Porque são tão bonzinhos esses que gostam de nós, que querem nos dar saúde, que além do açúcar em excesso que eles colocam no refrigerante, eles também colocam sal no refrigerante. Porque este sal vai fazer você querer mais refrigerante. Então você bebe e tem sede. E tem sede e bebe. E aquilo que é para matar a sede, aumenta a sede. E então eles constroem um sistema que lhes garante o seu dinheiro, mesmo que você fique doente. Mas, ainda nós somos livres para dizer sim ou não. Mas geralmente, como nós somos ignorantes, não sabemos como as coisas são, e quando alguém fala alguma coisa nesse sentido, então a gente vai ter que morrer de alguma coisa. Então, se você tem esse argumento para você, o que veio fazer aqui? Querer sarar? Se você vai chegar na sua casa e encher seu estômago e seu corpo de um veneno, você veio aqui para fazer o quê? Pedir a Deus que tenha trabalho? Que tire a pessoa da onde a pessoa está querendo ir, que é o pé na cova? Única forma, talvez, de ela pensar nos malefícios que ela está fazendo para si mesma é pensar que ela pode morrer logo. Quando nós entendemos esses mecanismos, nós passamos a ser mais autênticos. E então os espíritos podem contar com a nossa atitude para nos ajudar. Não é por acaso que Jesus ensinou, quando esteve entre nós, a necessidade de esquecermos o mal que nos praticaram, que fizeram contra nós, através do perdão. Não é para a gente parecer bonzinho e a gente ganhar um sorriso do Papai do Céu. O perdão é uma prática terapêutica. Quando você não perdoa, você se transforma numa usina de veneno.
Você tem uma dor de cabeça, essa dor te incomoda, você vai na farmácia, compra um analgésico, toma, 15 minutos depois não tem mais a dor de cabeça. Você tem raiva de alguém, procurem algum analgésico em farmácia para ver quanto tempo, quanto analgésico vai precisar para tomar, para ver se passa. Esta não é uma dor que farmácia resolva, que médico resolva, que cirurgia resolva, porque você tem que resolver. E esta resolução depende da sua vontade. E o que impede que você adote isto? Seu orgulho. É o sentimento de orgulho de a gente ter sido injustiçado, de a gente ter sido atacado sem merecer, que nos coloca na condição de guardar rancor e esperar que a outra pessoa sofra. Mas quando nós fazemos isso, passam-se meses, anos, décadas, e você ainda se lembra daqueles que te prejudicaram. E está esperando. Um dia ele vai ver só. Ah, vai ver só. E se anos depois você percebe que aquela pessoa que fez mal para você ainda está feliz, ainda você está mais irritada. Como é que vai resolver o problema da intoxicação? Com câncer. Porque o corpo tem que responder de alguma forma para tentar aliviar o seu espírito, que é quem está doente. É muito grave estar na terra sem saber o que fazer. Mas é mais grave ainda saber como funcionam estas coisas e não seguir essas prescrições. O capítulo 19 do livro Missionários da Luz, ele fala sobre passe magnético. Vocês estão vendo aqui a capa do livro. Essa é uma das muitas capas que este livro está tendo modernamente. De autoria do espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, o capítulo 19 é uma aula a respeito do que significa passe magnético. Aquilo que vocês vieram fazer aqui hoje, aquilo que vem fazer às quintas-feiras, com a diferença exclusiva de que na segunda-feira o tratamento é mais profundo, visando também consertar o organismo biológico. Não só refazer o estado emocional. E então André Luiz está com as tarefas vinculadas a uma casa espírita, onde ele foi levado pelo seu instrutor. E ele percebeu que havia um trabalho de atendimento através da transfusão de energia, que o plano espiritual mantinha naquela instituição. Esta estava cheia de encarnados, pessoas como nós, vivas no corpo físico. Mas cada uma com a sua história pessoal, cada um com o seu problema, todas reunidas para fazer alguma coisa em favor do seu semelhante, numa instituição beneficente. Mas isso não quer dizer que as pessoas não carreguem consigo suas lutas, seus desafios. Então, como André Luiz queria nos contar aos leitores algumas das peculiaridades do serviço de passe magnético, ele fez um estágio breve nessa instituição espírita que está no mundo físico, mas ele estava participando do lado vibratório, espiritual da casa, para observar como que é o passe magnético com os olhos do espírito. Então, eles estão conversando. Anacleto é o espírito responsável pela equipe de trabalhadores invisíveis no serviço da transfusão de energia, da fluidoterapia. E então Anacleto começa a contar a André Luiz alguns dos detalhes do funcionamento dos serviços de passe. Aí ele começa, na prática, levando André Luiz até uma irmã que está encarnada e sentada na instituição
esperando o início das tarefas. Vejamos esta irmã, exclamou Anacleto. Observe o seu coração, principalmente a válvula mitral. O coração é uma bomba. Esta bomba tem a função de fazer circular o sangue. Esta bomba que cada um de nós tem, quem não tem coração aqui, levanta a mão. Só para eu saber, porque aí a gente já trata diferente no tratamento espiritual. Não há exceção a essa regra. Essa bomba bate no seu peito 100.000 vezes em um único dia. E ela, para funcionar, como ela tem que mandar sangue para 2 lugares diferentes ao mesmo tempo, ela tem que trabalhar com válvulas, como veículo, que tem gasolina, que tem explosão, que tem movimento. As válvulas que atuam no coração fazem com que o sangue possa fluir do átrio para o ventrículo, do ventrículo para o cérebro, e vir também, saindo daquela região para o resto do corpo. Enquanto isso, o sangue que vem sujo precisa chegar a uma outra câmara para que possa ser mandado para os pulmões. No pulmão, ele troca o gás carbônico pelo oxigênio, quando a pessoa não fuma. Porque quando ela fuma, vejam só o mal que ela faz. O sangue já vem carregado de gás carbônico e outras impurezas que precisam ser limpas, e quando chega no pulmão, ao invés de encontrar oxigênio puro, encontra fumaça. Um pouco de oxigênio no meio de um monte de fuligem, sem contar na deposição de todos essas substâncias ou essas partículas sobre os alvéolos, impedindo que haja troca. Por isso que geralmente os fumantes tossem, quando ainda não estão perto da morte. Quando eles estão perto da morte, tossem, porque aí já não tem mais o que fazer. Então é tosse para morrer. Mas enquanto não estão perto da morte, eles ficam tossindo, porque o pulmão tenta expelir isso tudo que está lá dentro. Então, uma outra área tem que jogar o sangue para ser oxigenado, o sangue tem que voltar para o coração mandá-lo de volta para limpar as células, abastecer as células de oxigênio de novo. Resultado, para fazer esse serviço de ir e voltar, o coração tem 2 válvulas. Então, esta senhora estava no centro espírita. Anacleto diz para André Luiz que havia sido médico na terra, quando estava aqui. Ele entende de coração, ele entende de fisiologia, ele entende de funcionamento orgânico. Olhe o coração desta senhora. Olhe principalmente a válvula mitral. E André Luiz começa a fazer essa avaliação. Detive-me, diz ele, em aprofundado exame da região mencionada. E efetivamente descobri a existência de uma tênue, de uma fina nuvem negra que cobria grande extensão da válvula mitral, esparramando seus tentáculos, inclusive, para a outra válvula, chamada aórtica, e ainda lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. O nódulo sino-auricular é um conjunto de células reunidos em um único ponto, por isso se chama nódulo, que tem a função de disparar a eletricidade para fazer o coração bater. A função do nódulo sino-auricular é dar choque no coração, a partir dele próprio. E aí o coração, 100.000 vezes por dia. Então essa mulher tinha uma nuvem vibratória negra sobre a válvula aórtica, ou sobre a válvula mitral principalmente, que se estendia até a outra válvula aórtica e que tinha ramificações nas células do nódulo sino-atrial ou sino-auricular. Ela não estava doente do coração. Se fizessem um raio-x do coração, estava tudo funcionando.
Mas, perante a visão dos espíritos, havia este problema. Então, eu mostrei ao meu amigo, o instrutor que estava ali, o Anacleto, o que é que eu tinha observado. E ele, depois de me ouvir, disse o seguinte: da mesma forma que o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os seus tecidos, também o organismo perispiritual de cada pessoa, o perispírito de cada um, pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, a mente, não é o cérebro. Cérebro é o órgão físico, o órgão carne e osso, músculos, nervos, tendões ou coisas do tipo, depende de cada um, o que cada um tem dentro. Pode ser vento também, outras coisas. Mas tudo que fica dentro da caixa craniana é o cérebro. Mas ele é uma estrutura material. E olha, não é cérebro. Não. É cerebro com R. Cerebro. Mas isso ainda é apenas uma estrutura física. A mente é a inteligência, é a ação intelectiva do espírito. Quando você está pensando alguma coisa, o seu cérebro está apenas recolhendo a ação da sua mente. E se você dali resolve fazer o que você imaginou, o cérebro vai organizar as ações. E você então vai utilizar-se dessa ferramenta para fazer as coisas chegarem aonde precisam. O cérebro seria como que o hard disk, o disco rígido do seu computador. Mas alguém tem que programá-lo. Ele é apenas uma peça. Se ninguém inserir uma programação, se ninguém preparar um programa, ele não funciona. E quem prepara o programa, quem faz o hard disk do seu computador funcionar, no caso aqui é a mente do espírito, que é o programador. Ele que vai dar as regras de funcionamento. Valores, sensações, cultura, conhecimento. Não é o cérebro que fica inteligente. Quando você lê um livro, não é o cérebro que acumula o conhecimento. É a mente do espírito. É o ser inteligente. Então ele está dizendo, se a mente da criatura encarnada não atingiu a disciplina das emoções, ela se alimenta, ou melhor, se ela ainda alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, e aí vem a ciumenta, o ciumento, o egoísta, o raivoso, o irado, o invejoso, o ambicioso, o mesquinho. Se ele ainda carrega paixões que o desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se, vejam só, intoxicar-se com as emissões mentais dos outros com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio daquela pessoa. Por isso que uma pessoa que tem essas dificuldades de convivência, ela estraga toda a família. Porque uma louca ou um maluco num ambiente vai contaminar pelas irritações que vai produzir, pela situação de desajuste da vibração da casa, todas as outras mentes, que não estão vigilantes para isto, que não estão atentas para se isentarem, se imunizarem contra. Então pode perceber que alguém que começa uma conversa meio torta, o outro já revida com uma patada. Dificilmente o outro vai dizer, coitadinha, ela está meio desequilibrada, vamos orar por ela. Podem ver como é o mecanismo da convivência. O que você está querendo dizer com isso?
E aí a pessoa que deu a fustigada e já ouviu a resposta áspera, aí ela tem motivo para voltar e piorar a coisa. É isso mesmo! Pensa que eu não sei que você fica dando bola para toda sirigaita que você vê na rua? E então a indignação, seja verdade ou não daquilo, chega até o outro, ou até a outra que está no mesmo ambiente. E ao invés de encontrar um padrão de equilíbrio, como a outra parte também não prima pelo seu autodomínio, ela recebe e responde no mesmo padrão. Por isso, ele está dizendo, as pessoas que mantêm esses tipos de conduta mental, facilmente elas se intoxicam com as emissões mentais daqueles com quem convivem e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Você é chefe de uma repartição e você é arrogante, pode ter certeza que naquela repartição nunca vai encontrar paz entre os seus funcionários. Será muito difícil que os trabalhadores de uma mesma sala, onde alguém superior a eles é agressivo, viva em paz entre si. Por quê? Porque eles estão absorvendo as emissões ruins, quando não precisavam disto. Poderiam manter a paz, mas e quem diz que a pessoa sabe como funcionam as coisas? Ninguém quer saber. Foi injustiçado, já quer dar o troco. E então ali se torna um campo de batalha em que todos são inimigos de todos. E quando todo mundo ainda puder, ainda vão prejudicar aquele arrogante que está todo mundo torcendo para que ele morra. Não dá para viver no céu sem adotar as posturas próprias de quem carrega o céu em si mesmo. Então, Anacleto está explicando. Às vezes, essas absorções a que me refiro constituem apenas fenômenos sem muita importância. Todavia, em muitos casos, são capazes de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece principalmente quando os interessados não têm uma vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Quando as pessoas não se elevam através da prece, não como um ato místico de uma religião A, B ou C, mas como uma ligação com Deus, o Deus que a pessoa acredite, não importa que nome tenha, ela fica vulnerável. Se ela não consegue manter uma vida de equilíbrio mental, pelo menos deveria tomar um remédio, ocasionalmente, periodicamente, para, neutralizar um pouquinho os trem feio, que a pessoa não conseguiu impedir que entrassem nela mesma, pelas portas da mente. E indicando o coração da mulher, disse assim: esta irmã, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o marido, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. Matéria mental fulminante. É isso que ela carregava sobre o coração. Se esta substância permanecesse sobre o coração, esses resíduos poderiam ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Vamos atender ao caso. E então, sempre sob minha observação, diz André Luiz, Anacleto assumiu uma nova atitude, mostrando que ele iria transferir energia dele, do mundo espiritual, para melhorar o estado orgânico daquela mulher. Colocou a mão direita sobre o epigastro, essa região onde termina o externo,
E com surpresa, diz André Luiz, notei que da sua mão saíam jatos luminosos, sublimes, que se dirigiam ao coração da senhora doente. Observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente de Anacleto, o espírito. Ele estava fazendo exatamente o que a sua mente determinava, atuando sobre a matéria mental fulminatória que ela assimilou da discussão que teve com o marido. Fustigada pelos princípios magnéticos luminosos, aquela reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fosse atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio subindo em direção da superfície do corpo, parando sob as mãos do instrutor ao longo da epiderme. Foi então, só depois disso, tendo retirado essa zona mental fulminatória, essa matéria densa, que ele começou o trabalho do passe magnético. Aí ele passou a ativar as forças biológicas do restante dos órgãos, erguendo ambas as mãos e descendo-as depois devagar até os quadris e joelhos, repetindo o contato nessa região mencionada do coração e prosseguindo a mesma ação por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Quantos órgãos aqui hoje estão com uma matéria mental fulminatória, flutuando em volta? Desaforos, discussões, inconformidades, rebeldias, desconfortos, frustrações emocionais. Produzem isto. Aí André Luiz faz a seguinte pergunta: e se essa irmã não fosse na casa espírita? Se ela está com este problema, se ela está com esse coração assim, massacrado por ela mesma e pela sintonia ruim que ela teve na briga com o esposo, se ela não recorresse à ajuda em uma casa espírita, como essa doença permaneceria nela? Ela estaria ao abandono? E Anacleto responde: de modo algum, diz ele. Existem verdadeiras legiões de trabalhadores da nossa especialidade, amparando as criaturas que por meio de elevadas aspirações procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os tipos. Não importa quem sejam, não importa onde estejam, não importa de que religião sejam, existem espíritos que fazem isso em benefício de pessoas de todas as crenças, desde que elas estejam imbuídas de um sentimento elevado. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica. Não basta dizer: eu tenho fé, fui na igreja. Não é isso que ele está falando. Está dizendo das pessoas que vivem a religião que acreditam. E se a religião diz para ele ser humano, ele vai melhorar-se nessa condição. Se ensina a pessoa a fazer a bondade ativa, ele estará lutando para fazê-la. O homem que vive mentalmente, que vive visceralmente a religião, que lhe ensina o caminho do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual.
porquanto abre a porta da alma para o socorro de mais alto, por intermédio da oração e da posição ativa de confiança em Deus. Não importa que religião ele tenha. Nossa amiga, olhando para a senhorinha, está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Não está aqui se abanando, não está aqui coçando a cabeça, está aqui buscando ser diferente, sinceramente diferente. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e sem a experiência na esfera do conhecimento, ela se volta para o divino pastor como a criança frágil busca o colo da mãe. Se estivesse orando em uma igreja católica romana ou em um templo budista, receberia o socorro da nossa esfera por intermédio deste ou daquele outro grupo de trabalhadores do Cristo, não importa. Seria ajudada do mesmo jeito. É claro que quando ela vem aqui, diz Anacleto, no seio de uma instituição que está livre das sombras do preconceito e do dogmatismo, a nossa ajuda pode ser mais eficiente para ela. Pode haver mais efetividade nas energias que ela recebe. E as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas, porque ela está entendendo o mecanismo pelo que ela aprende nas leis do Espírito. Não é apenas uma postura mística, ai Senhorzinho, me ajuda que eu não sei o que fazer, me dá um socorro, e aquela reza que não tem fim, apesar de ser uma oração sincera. Não, ela está em uma instituição que explica como funcionam as leis do universo. Ela então compreende. Por isso é mais rápido, é mais efetivo o amparo que ela recebe. É preciso assinalar, porém, que estes auxiliares magnéticos, esses espíritos que cuidam das pessoas, transitam em toda parte, onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro divino dentro da melhor divisão de serviços que eles podem fazer. Aonde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. André Luiz ficou admirado, mas ficou encantado com a bondade do Criador. Mas então ele faz uma outra pergunta. Vamos supor que essa irmã não tivesse uma crença religiosa, que ela não frequentasse nenhuma igreja, porque como acontece com muitas pessoas na Terra, não acreditam no caminho A, B, C ou D, não estão dispostos a fazer isso. Uma mente racional que acha que pensar sobre Deus é incompatível com o seu raciocínio. Quando não é, mas eles acham. Porque aprenderam que a fé tem que ser cega, tem que acreditar sem perguntar, tem que engolir sapo e dizer amém. Então eles não querem esse tipo de religião e se afastam do raciocínio, se afastam de Deus por esse motivo. Vamos supor, diz André, que a nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. Vamos imaginá-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa, sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim, ela receberia o serviço libertador do passe, que a iria limpar desse processo de influência negativa? E o Espírito responde: se fosse uma criatura de sentimentos retos, mesmo que não fosse simpática a nenhuma religião, nas suas meditações naturais, ela receberia auxílio. É claro que seria um auxílio menor do ponto de vista do quanto ela seria capaz de reter, porque ela não consegue abrir-se para recebê-lo em abundância, mas ela receberia auxílio. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, mesmo que não fosse religiosa. Mas, se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior, e suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental sobre o coração. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis de cooperação,
experimentará as consequências legítimas. Vai experimentar os efeitos. Esta é uma das histórias. Ele conta aqui 3 ou 4 casos diferentes de pessoas com problemas físicos gerados por desajustes vibratórios ou mentais. O outro sofre do fígado. O fígado está sofrendo com a sua maneira de ser. É uma pessoa nervosa. É uma pessoa que gosta das coisas feitas todas certinhas. E ele está passando por um problema em que as coisas não estão acontecendo como ele quer. Está contrariado, portanto. Só que está adoecendo do fígado. Porque está concentrando a matéria mental fulminatória nessa região que é mais sensível no caso dele. E lá vão os espíritos também ajudá-los. Nós não vamos ler o capítulo todo aqui. Mas o caso dessa senhora, que espelha certamente o caso de muita gente, já dá para nós entendermos o funcionamento do mecanismo da afinização e da sintonia mental, seja com aquilo que nós produzimos de pensamentos ruins, seja com aquilo que os outros produzem e a gente se sintoniza, e a gente entra no mesmo padrão, e a gente compra a briga, e a gente discute, e a gente revida, e a gente contra-argumenta, e a coisa vai crescendo. Quando Jesus disse, perdoa o teu próximo, entendem por que ele disse? Porque você não se mata. Você não se envenena. Você adota para você um caminho que não seja o da autocorrosão. E é mais fácil para os espíritos trabalharem, como é o caso daquela senhora que tem fé, que está pedindo ajuda. Quando as pessoas se abrem com sinceridade. Quando elas procuram amparo e sabem que elas eventualmente também se equivocaram. Não para que Deus puna o outro que errou contra ela, mas para que Deus nos dê força, para eu aprender a reagir de outro jeito, para eu ser capaz de vencer em mim as minhas necessidades, para eu aprender a dominar a minha língua, para eu não revidar no afobamento, só para querer ferir quem me feriu. Então você pode imaginar o que significa contra você um único palavrão que você emita? Só um. No meio de um ambiente. Uma única palavra ofensiva que saia da sua boca reverberará nos ouvidos dos outros, mas mais do que isso, no pensamento das pessoas. E aquelas que estão em sintonia, e aquelas que não gostam de você, e aquelas que se sentirem ofendidas vão vibrar contra você, e você já abriu, já escancarou toda a sua defesa vibratória quando proferiu isto, num ato de reflexão. As pessoas que fazem uso deste tipo de manifestação deveriam perguntar-se: por quê? Por que o uso de uma palavra dessa natureza? Ela resolve o problema? Quando você fez um daqueles palavrões maravilhosos, você conseguiu a cura? Não precisou mais da quimioterapia? Secou o tumor? O filho, a filha, a mulher ou o marido, ficaram mais dóceis depois de terem ouvido um chamamento chulo destes? Quando nós perguntamos por que estamos fazendo isso, nós vamos chegar a duas conclusões. Primeiro,
que nós estamos podres por dentro. Porque Jesus disse que a boca fala daquilo de que está cheio o coração. E segundo, que além da podridão, nós nos achamos superiores aos outros a ponto de querer xingá-los. Como se eles fossem os que tivessem que receber o nosso vômito e ficarem quietos. Nós estamos demonstrando nossa arrogância, nossa prepotência, nosso orgulho mal disfarçado. E certamente, isso daí não é preciso nenhuma análise, nós não aprendemos a controlar o que somos. Porque a gente pode ser podre, a gente pode ter a vontade de xingar, mas você entendeu. Não, eu fui lá na palestra, o cara falou da matéria mental fulminatória, eu vou ficar bem caladinho. Mas dentro da sua cabeça você está xingando. Isso é menos ruim. Porque pelo menos ninguém ouvindo, com os ouvidos da carne, as respostas negativas contra você são menores. Mas não se esqueçam de que os encarnados não escutam, mas os espíritos ouvem. E então aqueles necessitados, aqueles infelizes, aqueles que estão por perto e que nos querem se sintonizar com a nossa negatividade, descobrem facilmente onde está o malfeitor discreto, o bandido podre que não abriu a boca, a pessoa mesquinha que está muito silenciosa para não dar nenhuma nota fora. Eles sabem. Então quando Jesus fala, perdoa o mal 70 vezes, 7 vezes, Ele está dizendo, transforme-se, seja amigo de você mesmo, renove suas condutas, porque isto propiciará equilíbrio, serenidade, para enfrentar o problema. Isto vai deixá-lo mais preparado para vencer. E será mais fácil que os espíritos toquem aqueles que querem ser tocados. Por isso que eu disse aqui, que se a pessoa veio aqui para ver o que acontece, veio no lugar errado. Porque é possível que saia daqui e nada aconteça, e vai dizer, está vendo, nada resolve. Não adianta ir nesses lugares, que esses lugares não servem para nada. Quando de verdade deveria pensar, puxa vida, eu fui lá para eles tratarem do meu problema de saúde, mas eu descobri que eu tenho problemas muito mais graves do que esses que eu estava pensando. E que se eu me dispuser a trabalhar com eles, pode ser que os outros sejam mais fáceis de se resolverem. Por isso que nós dissemos também, que enquanto vocês estão sentados aqui, esses espíritos que já estão incumbidos do tratamento espiritual, desde quando vocês chegam aqui, estão fazendo uma análise em cada pessoa, já preparando tudo que pode ser tratado antes do término do tratamento na sala de passe. E é por isso que é indispensável o silêncio, a introspecção, a elevação de pensamentos. Senão é inútil, senão não é sincero, não é verdadeiro o que nós estamos buscando. Agora, outra opção é a pessoa, e aqui não me refiro a nenhum de vocês, mas a pessoa que não gosta de ficar silencioso, não gosta de ficar pensando, não gosta de se elevar, que ela vá em qualquer boate e lá peça a Deus para ajudá-la. Naquela zoeira, naquela barulheira, ela fica pulando, gritando, ouvindo aquela música alta, e ela reza, quem sabe ali ela sara. É uma excelente experiência tentar
para os que acham que não tem valor nenhum o silêncio e a elevação. Mas nós acreditamos naquilo que André Luiz e os espíritos amigos nos ensinam. E queremos explicar isso para vocês que estão aqui. Que a cada semana voltam aqui, pensando que isso é um talismã que vai abastecer vocês por mais 7 dias, para na próxima segunda-feira estarem aqui de novo para encher de energia. Se não aprenderem a gerar a própria energia, é inútil vir aqui. Se não aprenderem a ter equilíbrio, não vão sarar. Mesmo quando o corpo melhore, mesmo quando os espíritos extraiam a matéria mental fulminatória daquele órgão, saindo daqui vão produzi-la de novo. Vão se irritar com alguém, vão achar ruim com uma pessoa, vão no trânsito brigar com um outro motorista. Esse é o problema. E é aí que está a saúde ou a doença. Mesmo quando nós herdamos de nossos erros do passado, em vidas anteriores ou desta vida, os efeitos danosos que hoje estão matando o nosso corpo, estão atuando em nossa saúde, mesmo nesses casos, a mudança interior muda. Muda a relação de doente com doença. Muda. Antes você é escravo da doença, amedrontado por ela. Depois você se torna senhor da saúde. E enfrenta a doença, enfrenta o tratamento. E se de verdade tiver que fazer o que for necessário, não tem mais medo. A sua postura agora é de luz, para corrigir a treva. Não é de amedrontado pela treva, envolvido por ela. Quando entrarem na sala de passe, imaginem-se como seres divinos amados profundamente por Deus. Vocês estão sentados aqui e nem imaginam que enquanto estão ouvindo, espíritos amorosos estão cuidando daquilo que pode ser cuidado, mesmo que você não saiba que tem. Vocês não imaginam que enquanto estão sentados aqui, estão me assistindo, multidões de entidades luminosas estão visitando a casa que você deixou nas pessoas que lá ficaram. Estão indo lá para trazer entidades aflitas que estão prejudicando os que moram lá. Vocês não imaginam que tumores que os médicos ainda não viram estão sendo cauterizados. Que enfermidades que poderiam eclodir daqui a algum tempo pelos nossos desatinos estão sendo medicadas. Vocês não imaginam que perseguidores de séculos ou de milênios que nos querem prejudicar estão sendo amados para também sararem do ódio. A grande vergonha que nós vamos ter no dia que o nosso espírito acordar do outro lado não é a gente ter feito errado alguma coisa aqui, porque isso é natural do ignorante. A grande vergonha é de a gente descobrir como nós fomos amados por Deus e nunca acreditamos nele. Isto vai ser impossível de você aguentar. Impossível de você encarar como Deus nos amou, nos ama todos os dias, sem pedir nada. Desta ignorância, nós vamos de verdade padecer muito. Se nós entendermos que isso é assim, que o bem está lutando para encontrar em você que me assiste, um representante no mundo. Ah, que alegria vai ser quando você do lado de lá, depois que o corpo já tiver morrido, for recebido com amor por estes que te odiavam e que aprenderam a te amar. Por estes que ninguém ajudava e você foi capaz de ajudar. Por um mendigo que morreu, mas morreu consolado pelo pedaço de pão que você levou, pelo agasalho que você lhe deu. Você não pôde impedir que o corpo morresse, mas você o amou. E então, quando chega a sua vez,
em que você talvez se sinta esquecido de si mesmo por não ter merecimento segundo o seu próprio conceito. Puxa, ao abrir os olhos e encontrá-lo sorrindo para você, que bênção muito maior do que aquele pedaço de pão que você deu para um mendigo faminto, do que aquele pedaço de pano que você se privou para ele ter um pouco de calor. Assim, queridas irmãs, queridos irmãos, a saúde não é não ter doença. A saúde é entender o amor e aceitá-lo, multiplicando-o. É esta saúde que Dr. Bezerra de Menezes, que Dona Maria Ribeiro, que os espíritos que aqui trabalham, estão lutando para que vocês acreditem, que é a única, que é indestrutível, que é a melhor que existe. Quando entrarem na sala de passe, pensem nela. Pensem se é ela que vocês querem. E se quiserem, abram-se. Não tenham medo de amar. Não tenham medo de perdoar. Não tenham medo de fazer o bem. Porque esta será a única coisa que vai valer a pena a gente ter vivido. O bem que a gente espalhou será o seu advogado quando o corpo tiver morrido. Pensem nisso. Muita paz.